chegou um momento tão especial quanto o louvor, que é o momento da palavra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor, a qual Ele tem ministrado em meu coração, e assim nós iremos compartilhar com a igreja. Amém? Eu queria que você entendesse que o amor de Deus é incondicional. Que não há nada mais importante do que o amor de Deus na vida de um ser humano. Deus, Ele é bom, a Bíblia diz que em todo tempo Ele é bom. E o amor dEle, a graça dEle, ela nos alcançou de uma forma tão especial, querido. Se você compreender isso, assim como foi ministrado aqui em Provérbios 4, versículo de número 20 ali, Salomão falando, atenta para a minha palavra, se atenta. Que ela não venha fugir da tua visão, que ela venha ser guardada no teu coração, que ela é vida para a tua alma, ela é saúde para o teu corpo. Realmente a palavra de Deus, ela é tudo isso. Eu queria ministrar essa noite com uma simplicidade, a te levar a entender o propósito de Deus na minha e na tua vida. Amém? Eu queria engrandecer ao Senhor dizendo que realmente Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. O que direi eu ao Senhor? O que dirá você ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado a mim e tem dado a você? O que nós podemos fazer para ser grato à misericórdia, à graça, ao amor, ao perdão? A Bíblia diz que o Senhor, Ele formou tudo, Ele formou o homem, Ele trouxe à existência tudo que existe, tudo que tem fôlego, tudo que há na terra, tudo que há no céu, tudo que há no mar. A Bíblia diz que foi Deus que fez. E a Bíblia diz que tudo é feito, exclusivamente para a honra e glória dEle, é tudo por Ele, é por meio dEle, é através dEle. E que eu e você, que nós possamos nos condicionar a entender o amor de Deus, a graça, a misericórdia, e a entender que Deus, Ele é pleno, Ele é abundante, e a sua misericórdia é infinita, ela dura para sempre. E o Senhor em todo o tempo, Ele está de braços abertos, desde do início. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele está atento ao povo, à humanidade, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão e graça. A Bíblia diz que o Senhor, Ele ama de uma forma incondicional. E a Bíblia diz que há alegria na morte do justo, e a tristeza quando um pecador ele morre, quando um ímpio morre. Porque o desejo que o Senhor é que eu e você, nós venhamos ser salvos. Dá para entender o amor de Deus? Ele sendo tão grande, tão poderoso, às vezes eu fico viajando comigo mesmo. Eu passo por uma serra, eu passo pelo mar, eu vejo o universo, eu vejo o céu tão lindo, as estrelas, o sol. Aí eu paro para meditar, eu falo, que poder é esse? Sobrenatural. E eu chego a meditar que pessoas ainda não acreditam em Deus, e Deus é tão bom que Ele nos deu o livre-arbítrio de acreditar ou não nos seus feitos e maravilhas. Esse é um Deus poderoso que Ele se faz presente aqui. A Bíblia, ela relata, ela declara, ela confirma, onde tiver 2 ou 3, eu estou presente. Ele se encontra aqui, você consegue sentir a paz de Deus? O amor dEle que me alcançou, que te alcançou. Querido, o Senhor ministrou em meu coração a respeito do viver em Cristo, da vida com Deus. O Senhor ministrou em meu coração. Hoje nós estamos aqui na igreja para adorar a Deus, não estamos? Na sede tem pessoas também na igreja para adorar a Deus. Sem pregar sobre placa, mas pregando o Cristo vivo em nós. Existem milhares de igrejas nos 4 cantos dessa terra, nesse momento, se posicionando para adorar a Deus. Igrejas se condicionando em adoração a Deus, preparando louvor, ministrando palavra.
Mas o Senhor me chamou a atenção de uma forma tão grande. Primeiro em mim Ele começou. Eu estava a semana preparando uma mensagem para trazer para a igreja. E eu me prontifiquei no quê? Em alguns detalhes. Na riqueza da palavra. No poder da palavra. Mas também me condicionei a prestar atenção na minha vida com Deus. De que forma eu vou levar a palavra? Para agradar o homem. De que forma eu vou levar a palavra? Para chamar a tua atenção. Para que você se atente quando eu vier pregar, que você goste da pregação que eu venha pregar. Para ministrar algo eloquente que chama a tua atenção. Para de repente disputar quem prega melhor, quem não prega. O Senhor, Ele me chamou a atenção até nisso. Porque verdadeiramente, infelizmente, é uma realidade em nossos dias, há uma disputa dentro do altar, há uma disputa dentro das igrejas, de obreiros querendo chamar a atenção mais do que o outro, de pastores querendo aparecer mais do que o outro, sendo que Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória. Com obediência a Deus, Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele nasceu entre nós, Ele ensinou, Ele formou os discípulos, e nós hoje somos a sequência dos discípulos. E a Bíblia diz que Ele tão grande, Ele se fez tão simples, e mostrou uma forma de humildade, lavando o pé dos discípulos. E a Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro, faça semelhante a isso. Então, querido, eu queria que você hoje, essa noite, se alegrasse de estar na casa de Deus. Se alegrasse, alegra o seu coração, porque o Senhor, Ele te trouxe aqui, Ele te condicionou para estar aqui. Ele te condicionou para continuar realizando um processo na minha e na tua vida, com o quê? Com novidade de vida, com direcionamento que vai me levar para a vida eterna. Essa oportunidade que Ele dá a mim, Ele dá a você, Ele dá para todos, no quatro cantos dessa terra. É bom isso, não é bom? É maravilhoso. E o Senhor também chamou a minha atenção no quê? Nesse tempo que todos buscam prestar um culto a Deus, em vários templos, o Senhor, Ele me condicionou a realmente observar o que a palavra dEle diz. Ei, querido, o Senhor quer encontrar em mim, aqui em cima, ministrando a palavra, humildade. Ele quer encontrar em mim, assim como João Batista falou, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Ele quer encontrar em você um coração aberto, aquebrantado, ensinável. Ele quer encontrar em você sinceridade, de chegar até os pés do Senhor com sinceridade. Ei, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou dependente de Ti. Eu preciso de mudança em minha vida. Eu ouvi que o Senhor transforma a vida. Eu quero essa mudança. Ou seja, o Senhor, Ele deseja encontrar na minha vida e na tua, querido. Ele deseja encontrar no quatro cantos dessa terra, onde as pessoas se dizem igreja, verdadeiros adoradores. Coração sinceros, aquebrantados na presença dEle. Amém? Será que Ele pode encontrar isso essa noite no teu coração? É algo que você não precisa levantar a sua mão, mas é algo muito simples e muito forte ao mesmo tempo. É uma pergunta que o Senhor faz essa noite para mim e para você. Ele pode encontrar em meu coração e em teu coração verdade? Ele pode encontrar em meu coração e em teu coração verdadeiros adoradores? O Senhor pode? Você se responde, querido. Mas é tão bom que o Senhor é misericordioso. E o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de ter uma vida plena com Ele. Com o quê? Com algo que Ele nos traz, chamado livramento. O Senhor nos livra de condições que nos levam a uma situação negativa. Com o quê? Através da sua palavra ministrada. O Senhor me dá a oportunidade essa noite, Ele te dá a oportunidade essa noite, de tudo que nós estamos aqui fazendo ser verdadeiro. Como? Com a sinceridade dos nossos corações. O Senhor, muitas das vezes, dentro da igreja, Ele é ministrado para a igreja, aonde você olha para o teu amigo, você vê alegria no rosto dele, aonde você olha para mim, você vê uma sinceridade. Ei, mas nós conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Mas o Senhor é aquele que sonda o meu e o teu coração. Ele sabe a vida que você leva no seu oculto, Ele sabe a vida que eu levo no meu oculto. Ei, querido, e tem igrejas sem querer atirar pedra nenhuma, mas o Senhor pediu para me ministrar algo que deve ser ministrado. A igreja diz que adora, mas a vida não condiz com o adorador.
A igreja diz que ama, mas a vida não condiz com quem ama. Mas o Senhor é rico, infinitas são as suas misericórdias, porque através da sua palavra Ele nos direciona o que ensino, Ele nos direciona o que graça, Ele nos direciona o que? Tudo que pode nos condicionar até uma vida de encontro com Deus. E nisso também que eu estava meditando, eu meditei muito na palavra, e o Senhor me levou a meditar que o Senhor Ele quer ter um encontro verdadeiro comigo, Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo, Ele quer ter um encontro verdadeiro com você que está chegando, tendo um encontro com Cristo, você que é novo na fé. Ei, eu tenho uma notícia ótima para você. Você ganhou o melhor presente que um ser humano pode ganhar. Você está no melhor lugar para estar, que é na presença de Deus, é na casa de Deus, aonde Ele, Deus, Ele Todo-Poderoso, através de nós somos somente vaso, instrumento. Nós adoramos Ele acima de todas as coisas, mas nós nos amamos. E nós somos instrumento para levar a mensagem de Deus como boas novas, que você está no melhor lugar para estar. Que Deus, Ele te trouxe no melhor lugar para transformar e mudar a sua vida. Para você que está mais tempo de igreja, ei, querido, o Senhor, essa noite, Ele tem algo para mim e para a tua vida. Para você que é obreiro na casa do Senhor, para você que ministra, para você que faz algo, que é servo na casa do Senhor, o Senhor, Ele tem algo para a sua vida. Você que é líder, você que lidera algum ministério dentro da igreja, você que tem um chamado dentro da igreja, ei, querido, é importante a gente ter ciência disso. A gente está no reino dos céus aqui na terra, a gente faz parte do reino, do exército de Deus na terra. O Yeshua, aquele que nós chamamos Yeshua, confiante somente nele, é Ele que é o nosso general, é Ele que é o nosso Deus, é Ele que é o Todo-Poderoso que nos condiciona. A gente está carregando a camisa de Cristo. Então, querido, nós vivemos em um mundo onde os nossos atos no mundo, eles são cobrados. Se você presta um serviço em uma empresa, você tem que ter uma conduta dentro da empresa. Se você não participar de acordo com aquela conduta, você tem uma punição dentro da empresa. Dentro das punições tem advertência, dentro das punições tem justa causa. Porque se fraudar, se fizer algo que não está em conformidade, há uma correção para isso, não é? E a verdade é que a gente se posiciona de uma forma tão correta, tão obediente, nas nossas vidas seculares, no nosso trabalho, com pessoas lá fora, na escola, na faculdade, obediente, aonde as pessoas conseguem enxergar. A gente mostra toda a obediência, a gente mostra toda a excelência. E muitas das vezes a gente se esquece que existe aquele que é dono de todas as coisas, que existe aquele que está sobre todas as coisas, existe aquele que ainda continua do controle de todas as coisas. E nós nos dizemos muitas das vezes que somos cristãos, mas parece que eu e você muitas das vezes esquecemos que vai ter uma punição sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos. O Senhor há de cobrar todas as nossas atitudes, todos os nossos atos. Então o Senhor, com amor e com misericórdia, essa noite nos traz um grande livramento. Um livramento de quê? Eu queria que você e eu, essa noite, abrisse o nosso coração. Que o nosso coração venha a ser como uma terra fértil. Uma terra que ela tira todo aquilo que é contaminante. E ela é tratada. Porque vai ser jogada uma semente. Essa semente ela tem que dar fruto, ela tem que ter resultado. Assim seja a palavra de Deus em nossos corações essa noite. Que nós venhamos permanecer em querer viver uma vida de obediência a Deus, uma vida de retidão a Deus, uma vida de entrega, de sinceridade a Ele. Como isso? É simples. O Senhor Ele nos enxerga também como seres humanos, não como super-homens. Ele sabe que eu e você nós somos falhos, Ele sabe que eu e você nós somos errantes, Ele sabe que eu e você nós precisamos da graça. Ele sabe que eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo, amigo, fiel, consolador, ajudador. Ele sabe de tudo isso. E o Senhor deseja simplesmente em mim e você retidão, sinceridade.
Eu não consigo, Pai, viver aquilo que o Senhor quer que eu vive. Eu estou fraco, eu tenho sido falho, eu tenho sido errante naquilo que o Senhor deseja que eu mude, mas eu não consigo. Ei, o Senhor tem livramento para mim e para você nessa área hoje. Quem está disposto a isso essa noite? Eu queria que você levantasse a sua mão. Amém, que maravilha. Que o Senhor encontra em nós desejo de mudança, desejo de viver uma vida plena para Ele. Desejo de viver algo aqui que a gente fala, mas que não seja somente de boca, mas que seja real em nossos corações e nossos atos. Que nós possamos prestar um culto racional a Ele. Excelente a Ele. Ele é digno de tudo isso. Amém? Aí algo me trouxe, eu não quero fugir de nada da palavra, eu quero colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos todos em umas condições que o mundo vive hoje. Eu e você, nós fomos pegos pela doença chamada Covid, onde aqueles que diziam que não tem tempo, onde aqueles que diziam que estava na correria, onde aqueles que não tinham tempo para ouvir nada da parte de Deus, hoje está em sua residência, sem ter tempo de sair, que não tem a fazer para Ele. O mundo, ele vive isso hoje. E eu vejo o amor de Deus, a graça, a misericórdia. Sabe como? Em tudo. O Senhor, ele tem um projeto. Em todas as coisas, ele tem propósito. Querido, a palavra de Deus tem chegado em casa, aonde o orgulho operava. O Senhor tem chegado em casa onde o mamão, que é o dinheiro, operava, é o que reinava. O Senhor está chegando em casa onde a vaidade reinava. O Senhor tem chegado em casa onde não tinha espaço para ouvir a voz de Deus. Dá para você entender isso? Lá no Japão, pessoas que não queriam saber de Deus. E uma condição, seja se a gente entenda ou não, o Senhor propositou uma condição para que o ser humano parasse e se esvaziasse um pouquinho do seu orgulho, da sua vaidade, e viesse a entender que ele não é o dono do mundo, que existe um ser maior, existe um Criador, existe alguém que está no controle de todas as coisas. Tem pessoas que nunca pediu perdão, que nunca clamou a Deus. Ele clamava ao dinheiro, ele fazia do seu carro, da sua posse, o seu Deus. Aí foi condicionado algo que o levou em um leito de cama. Foi condicionado algo que o levou a uma doença, aonde ele, com toda a sua posse, com toda a sua condição, ele pegou tudo que tinha, ele pegou o melhor convênio, ele pegou o melhor médico, ele pegou o melhor especialista da área. E nada disso pôde ser suficiente para solucionar o problema dele. A gente tem histórias reais, como um dos grandes do Santander, milionário, cheio de posse, cheio de dinheiro. Tudo que o dinheiro pode comprar, ele podia fazer. Foi pego pelo Covid. E não teve solução para ele. Mas eu entendo que o Senhor nos condiciona com o quê? Em todas essas aflições e angústia, em todas essas adversidades, o Senhor nos condiciona, sabe o quê? Arrependimento. O Senhor nos condiciona com o quê? Com um grande livramento. O quê? Eu olhar para a minha conduta, para a minha maneira que eu estou vivendo, eu fazer uma autoanálise de mim mesmo, de tudo aquilo que eu acho que para mim é verdadeiro, aonde o Senhor, ele comprova e prova que o único que é verdadeiro é a verdade absoluta, que é a sua palavra. Ela é absoluta, ela reina, e ela continua reinando em meu e em teu coração. E para falar sobre a diversidade, querido, só fala sobre a diversidade quem passa. Nós estamos vivendo os dias onde tem irmãos da nossa igreja que perderam os seus familiares. Tem dor maior do que perder um familiar, do que perder um marido, do que o pai perder um filho, do que a esposa perder um marido, ou vice-versa. Tem dor maior que essa? Mas, porém, a Bíblia nos garante, querido, que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nada
nenhuma adversidade pode nos separar do amor de Deus. Eu vivi dias difíceis, hoje o meu pai está por aqui também, ele se encontrava internado, na UTI, onde nós clamamos, a igreja clamou pelo Senhor, Pai. Essa igreja unida como outras pessoas clamaram pela vida do Senhor, pela saúde do Senhor. E o Senhor nos concedeu a graça. Por quê? Meu pai é melhor do que alguém? Não. Porque o meu pai ainda tem algo para com Deus. O Senhor tem ainda algo para fazer, para realizar na vida dele. Dá para entender? Porque se a mensagem chegar, hoje é o teu último dia, como que nós recebemos a mensagem? Como que nós podemos receber uma mensagem de um último dia de vida? Se a gente se colocar no espelho e ver a nossa maneira de viver sendo cristão, como ela chega nas nossas vidas? Querido, eu quero começar a minha mensagem essa noite com uma simplicidade, falando de um homem chamado Ezequias. Eu queria relatar ele na Bíblia, se encontra em Isaías, capítulo de número 38. E se você também puder deixar aberta a tua palavra no livro de Salmos, capítulo de número 116. Amém? Isaías 38. Amém? Eu vou narrar algo semelhante que esse homem viveu, que a gente vive. Ezequiel foi um rei. Ele começou o seu reinado com 25 anos. A Bíblia diz que seu reinado foi um reinado forte, foi um homem bom, um homem cujo seu coração era bom, um homem que agradava a Deus em seus feitos e obediência a Deus, um homem de vitória, um homem que tinha condição de agradar a Deus com suas atitudes e seus atos. O rei Ezequiel, ele experimentou ali os feitos de Deus através da palavra de Deus, através da sua conduta de Deus. Ele conseguiu ali um fator muito importante ali na terra de Judá. Ali havia um povo idólatra. Ali havia um povo que era idólatra, mas ele trouxe com a palavra de Deus um grande avivamento e fez aquele povo entender que não existia um Deus vivo feito por mão de homem, Deus feito de barro, ou Deus feito de madeira. Deus tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não enxerga. Ele fez aquele povo entender que existia um grande Deus que é vivo e poderoso, que é grande, que Ele é Espírito e verdade. Ezequias, ele teve seus triunfos, ele trouxe esse avivamento. Mas semelhante a mim e semelhante a você, querido, nós temos triunfo. Como é bom a gente triunfar na vida, não é bom? A Raíssa estava comentando aqui dos seus testemunhos, os triunfos, as conquistas. É algo maravilhoso. Eu tenho as minhas conquistas, você tem as suas conquistas no particular, resultados excelentes daquilo que a gente planta e colhe como frutos. Quando a gente testemunha, algo da parte de Deus é para a glória dele, para a honra e glória do nome do Senhor, entenda você que os testemunhos, as conquistas são frutos plantados, frutos que um dia o servo de Deus plantou em obediência a Deus. O resultado é fruto de bênção e não de maldição, é fruto de bênção que glorifica o nome do Senhor. Nós vivemos isso, conquistas, prodígios. O rei Ezequias viveu isso também. Mas a Bíblia diz que chegou um tempo na vida dele, Ezequias, ele passou por duas adversidades. Ele passou uma situação que foi interna com ele mesmo, que ele, no auge de sua vida, ali, beirando entre 39 e 40 anos, a Bíblia diz que ele se adoece. Eu estou com 43. 43 é um estado que a gente chega com mais maturidade, a gente enxerga as coisas com mais precisão, a gente consegue enxergar que, se eu for por aqui, eu vou errar, porque eu já errei, eu não preciso errar mais. Deus nos dá sabedoria, a nossa força, o nosso vigor. Ali a gente está no nosso auge. Eu imagino aquele rei tendo uma notícia. A Bíblia diz ali em Isaías 38 que o rei Ezequias, ele teve uma informação do profeta Elias
que o próprio Deus mandou anunciar isso para ele. Pediu para que ele viesse colocar a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem, porque certamente você irá morrer. Então, assim como eu queria trazer isso para as nossas semelhanças, para as nossas vidas, eu dei um exemplo do meu pai no hospital, onde o Senhor teve misericórdia, teve graça, deu oportunidade a ele. Ali é um momento que a gente ora porque a gente não deseja a morte. Mas se condiciona no lugar do rei Ezequiel agora. Se condiciona no lugar dele agora. Se a palavra de Deus vem para a sua vida, pedindo para você colocar a sua casa em ordem, que certamente você irá morrer. Naquele dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Se coloca na condição de Ezequias essa noite. Dá para você se colocar na condição dele? A doença, o dia mau chegando na tua vida, que a Bíblia diz que o dia mau chega para todos, querido. Há anos atrás chegou na vida de Ezequias. Algumas pessoas aqui experimentaram o dia mau. Algumas ainda não experimentou o dia mau. Agora a verdade é que a Bíblia diz que o dia mau ele vem. Tem um dia bom, que alegria testemunhar, que alegria a gente poder falar dos nossos processos de vitórias, de conquistas, de êxito. Que maravilha é para nós e para quem ouve. É maravilhoso. Agora, o Senhor nos chama a atenção que eu e você, nós iremos passar pelo dia mau. Dá para a gente nos levar a essa condição de estar passando pelo dia mau? Não é algo que nós desejamos para ninguém, não, mas é algo que ocorre, vai ocorrer na vida de todos os seres humanos. O dia mau é a porta de emprego que se fechou, o dia mau é a doença que veio nas nossas vidas, o dia mau é um ente querido que está enfermo, o dia mau é um filho que está na droga. O dia mau é você viver uma vida no teu relacionamento casado, mas vocês vivem como não são casados, que é guerra. E o que fazer no dia mau? O profeta Ezequias, ele ora a Deus, ele vira o seu rosto para a parede, e o que ele fala para Deus? Olha o que ele apresenta para Deus. Lembra-te de mim, Senhor, que eu tenho sido reto, obediente à tua palavra. Lembra-te dos meus feitos, Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou, se entristeceu. E a Bíblia diz que a mensagem que o profeta passou para ele foi passada, e a reação da mensagem foi o que? Arrependimento, foi choro, foi oração a Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, eu queria também que você nessa noite também aprendesse com isso. Quando você estiver passando por alguma adversidade, por alguma situação contrária na sua vida, quando o dia mau bater a tua porta, ei, o Senhor ele tem esperança de livramento para mim e para a tua vida. Ele tem para mim, para você, para todos que nele creem e confiam. Mas o que nos condiciona, o que vai nos condicionar ao tão grande avivamento da parte de Deus, ao tão grande livramento da parte de Deus, vai ser as nossas atitudes. Porque a gente relata aqui de uma atitude que nos chama a atenção, que aquele homem tinha uma vida reta diante de Deus, pelo que está escrito na Bíblia. A gente não precisa meditar muito, a Bíblia nos garante, pelo que ele fala, ele era um homem obediente a Deus. Mesmo assim ele ora. Eu e você, será que nós possamos dizer que nós somos obedientes a Deus? Em uma situação dessa? Mesmo se não for, a nossa atitude é orar: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia dos meus atos, tenha misericórdia de mim. Reconhecer que Ele é Deus.
E a Bíblia fala que ele pede para o profeta, antes de sair da cidade, profeta, volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi o clamor dele, e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele, mais 15 anos de vida para ele. E a Bíblia fala que realmente se cumpriu. Ele reinou com os 25 anos, ele se adoeceu com 39 anos, ele reinou até os 54 anos. Se você vê ali, dá mais 15 anos de vida. Se eu tiver enganado, o pastor nos corrige. Querido, mas o Senhor, Ele quer trazer essa noite para mim e para você, algo da parte de Deus e algo da minha parte, algo da parte que você também deve fazer, algo que é sobrenatural da parte de Deus, mas algo que é natural da nossa parte. Qual tem sido as nossas atitudes diante do problema? Como tem sido as nossas reações diante dos problemas? Como tem sido a nossa vida com Deus? O Senhor nos dá livramento essa noite, querido. O Senhor nos condiciona para isso. Para mim e para você, não só para mim e para você, mas para várias pessoas, hoje, que vivem na casa do Senhor. Você entende a simplicidade que é viver com Deus? A simplicidade que é obedecer a voz de Deus? O profeta Ezequias, ele estava passando por um momento de êxodo na vida dele. De repente vem uma adversidade, a adversidade interior, que a doença veio sobre a vida dele. Mas se você vê a Bíblia, a história diz que ele passa também por outra adversidade, uma adversidade exterior, o que? No seu trabalho, no seu comprometimento de trabalho. Ele era rei. O reinado ali de Jerusalém estava sob o poder dele, mas ele era um homem obediente a Deus. E a Bíblia diz que eles estavam sofrendo o ataque dos assírios. Os assírios, por onde passava, eles atacavam. Eles conquistavam a posse, eles destruíam. Eles estavam ali cercando Jerusalém. Os exércitos, com 100 e poucos mil homens, cercaram Jerusalém. Ao ponto de desanimar a fé daqueles homens de Jerusalém, dizendo que eles iam ter que comer dos seus próprios estercos, que iam ter que beber das suas próprias urinas, e que Deus os ia livrá-los da mão do exército dos assírios, ali com Senaqueribe. Queridos, só que ele se esqueceu que ali tinha um rei, que a sua vida era uma vida em obediência a Deus. Assim, da mesma forma, eu trago semelhante a mim, semelhante para os nossos dias de hoje, os ataques do inimigo em nossas vidas. Quais têm sido o ataque do inimigo na minha vida e na tua vida? Será que nós temos o discernimento de entender o ataque do inimigo quando ele vem sobre a minha vida e sobre a tua vida? E qual tem sido as nossas reações, as nossas condições de defesa? Tem dois tipos de atitude: do homem sem Deus e do homem com Deus. E tem tipos de atitudes também, mesmo com o homem sendo um homem de Deus. Tem homem de Deus, quando o ataque vem sobre a vida dele, o ataque é uma tempestade. O ataque é quando as coisas começam a não estar condicionado com o que é bom. O salário faltou, as contas que você tem compromisso não tem condições de ser paga porque você não tem salário. O inimigo, ele tirou da posição, ele tirou da condição alguém que vivia uma vida correta dentro da sua casa. O ataque do inimigo. E muitas das vezes nós buscamos Deus, eu e você, nós buscamos o Senhor, e as nossas atitudes, quais têm sido elas? A gente vê pessoas se afastando do caminho do Senhor. A gente vê pessoas, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, porque muitas coisas deram errado, pessoas que não retornaram para a casa do Pai.
pessoas que se encontram fora da presença de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas culpam Deus pelos dias maus, culpam a Deus pelos momentos de adversidade que vem através do ataque do inimigo nas nossas vidas. Pessoas que perderam seus comércios. Quantos comerciantes hoje não voltaram? Pessoas que perderam seu emprego, pessoas que perderam sua vida, pessoas que foram totalmente destruídas, pessoas que tiveram atitude de vez de se voltar para Deus, se afastaram de Deus. E o Senhor deseja de mim e de você, que Ele venha encontrar em mim e você algo que chame a atenção dEle, algo que mova o coração de Deus, ao ponto do que, se você for ver a palavra, quando fala sobre Ezequias, a Bíblia diz que ele parou o tempo para poder atender a súplica, ao clamor de Ezequias, do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele move céu e terra em seu favor. A Bíblia diz que ele dá ordem ao anjo para trabalhar em meu respeito, ao teu respeito. Mas, queridos, dentro dessas condições todas, existe uma verdade que ela tem que ser observada através das nossas vidas. Nós somos cristãos, nós vivendo o Evangelho, cumprindo a palavra de Deus, nós temos o direito de pedir a Deus discernimento para entender os ocorridos que acontecem na vida do ser humano, nas nossas vidas. A realidade que muitas das vezes nós temos adversidade nas nossas vidas que nós passamos, querido, e nós não entendemos, e nós não temos nem força para poder superar as adversidades. Sabe por quê? Eu queria que você prestasse atenção muito nisso. Nós declaramos que amamos ao Senhor, né? Nós declaramos com as nossas bocas que nós amamos ao Senhor. Aí vem da parte de Deus o quê? Quem é que ama a Deus? Para mim e para você essa noite, quem são os que amam a Deus? Quando você vê a resposta na oração de Ezequias, ele falando assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra dos meus feitos, das minhas atitudes contigo, a minha obediência para ti, Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso comprova que ele ama a Deus, porque a Bíblia diz que, em João 14, como o nosso pastor falou, que Jesus ele falou de quem ama a Deus e de quem não ama a Deus. Quem são os que amam a Deus? Esses dias eu estava conversando com meus pais, era 2:30 da manhã que a gente parou de conversar sobre a Bíblia, e nós chegamos a umas condições de chegar a falar quem são os que amam a Deus, conforme a palavra. Não são os que declaram somente com boca, eu amo a Deus. Jesus falou, quem são os que me amam? São aqueles que conhecem a minha palavra. Mas não é somente isso, mas aqueles que a praticam. Esses são amados, tanto de mim, quanto são amados do meu Pai. Mas o interessante de tudo isso é que o próprio Jesus, ele fala, mas também tem aqueles que diz que conhece a minha palavra e diz que me ama. Ei! Mas é de lábio, é de boca, não é de coração. Sabe por quê? Porque conhece e não as pratica. Aí o Senhor, ele vem com uma declaração de verdade, ele dá uma conclusão. Esses, além de não me amar, não são amados do meu Pai. Dá para você entender o amor de Deus, como ele deve ser alcançado? O amor de Deus está estendido, aberto para mim e para a tua vida, com misericórdia e graça. É incondicional. Mas, querido, o Senhor, ele observa e deseja observar em mim e em você algo que ele vem encontrar verdade. Verdade é o que? A gente acabou de dizer aqui no início da mensagem. É sinceridade, é um coração verdadeiro, aquebrantado na presença dele. Nós estamos na casa do Pai, querido. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra.
eu e você, nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui novamente. Você tem condições de saber o que vai ser o teu amanhã? Eu não tenho, você tem? Nós não temos. E é uma alegria em saber que o Senhor Ele se faz presente em nossas vidas, nos condicionando a entender que Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Ele tem plano de vida eterna para mim e para você. Ele tem plano de salvação, Ele tem plano de libertação, Ele tem plano de livramento para mim e para a tua vida. Mas isso é necessário o quê? Para que isso seja real e se faça verdadeiro em nossas vidas, se cumprindo nas nossas vidas, é necessário que nós venhamos ser verdadeiro, querido. É necessário que nós venhamos realmente olhar para o espelho e ver verdade em nós mesmos. E se porventura houver máscara, o Senhor, Ele pede para mim e para você essa noite, tira a máscara. Obreiros, pastores, oficiais, líderes, quantas pessoas o Senhor tem dado oportunidade de cuidar, de gerar? Quantas pessoas o Senhor tem dado oportunidade de fazer a obra dEle com excelência? Quantas pessoas o Senhor tem dado oportunidade de livramento de morte, de livramentos em várias áreas da vida? Quantas as pessoas o Senhor tem dado essa oportunidade? Quantas as pessoas o Senhor tem confiado algo? E o Senhor, Ele tocou profundamente no meu coração. Eu queria enxergar na vida daqueles de todos que eu dou oportunidade, o que eu encontrei na vida de Ezequias. Verdade. Querido, o Senhor deseja encontrar na minha e na tua vida a verdade. Amém? Dá para você entender isso? O poder do livramento nos traz para perto de Deus. O poder do livramento traz vida. O poder do livramento, Ele traz salvação, Ele condiciona uma vida plena. O Senhor, Ele livrou uma cidade, Ele livrou uma nação. O Senhor livrou, através do poder do livramento, Daniel na boca dos leões, na fornalha de fogo. O Senhor livrou a família de José. O Senhor livrou o Egito através do livramento, através de atitudes. O Senhor livrou aquela mulher que ia ser apedrejada, com um ato de justiça ali, porque aqueles homens se achavam justos para poder apedrejá-las. Mas se ouviu o amor, a graça da parte de Deus, o grande livramento, porque o Senhor, Ele teve compaixão. Assim como Ele teve compaixão de todos esses relatos bíblicos, o Senhor teve compaixão de mim e de você. Nós estamos aqui hoje porque a graça nos alcançou, porque o livramento de Deus chegou na minha e na tua vida de uma forma tão grande, tão plena, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos firmes de pé na presença dEle. Dá para você entender isso? Quem consegue entender isso? Glória a Deus. Eu queria ler um salmo para a gente poder concluir a mensagem. Esse salmo não tem nome do salmista, de quem escreveu, mas pelos estudiosos bíblicos relata um salmo que o próprio rei Ezequias, testemunhando dos feitos de Deus. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. As cordas de morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Quem sabe o que é angústia aqui? Angústia, coração angustiado, aquela dor. Aqui o salmista que condicionou e escreveu esse salmo, ele diz que a angústia do inferno, meu Deus, a angústia do inferno se apoderou dele. A angústia do inferno é uma angústia, meu Deus, é uma angústia de morte, uma angústia terrível. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Isso daqui é a certeza que o salmista tinha, porque ele confiava, ele andava com Deus.
O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Esse salmo diz dos livramentos que Deus teve na vida de um homem que estava à beira da morte, mas ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor respondeu a oração daquele que clamou, livrou os pés da morte, a alma, os pés do tropeço. Sabe o que é os pés do tropeço? Tropeço é queda, é cair, é estar prostrado, é alguém que foi nocauteado, alguém que foi para a lona, alguém que foi derrotado, mas o clamor chegou ao ouvido do Senhor, e o Senhor respondeu a oração, o Senhor o ajudou, o Senhor solucionou, o Senhor deu vida. Essa noite o Senhor tem vida para mim e para você, querido. Essa noite o Senhor tem vida, vida de livramento para mim e para a sua vida. Mas eu quero te falar algo tão simples e tão verdadeiro e tão real. Querido, que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores para Deus. Que eu e você, através das nossas atitudes na terra do vivente, aonde amanhã ou depois a gente vai prestar os nossos compromissos fora da igreja, que eu e você verdadeiramente venhamos ser igreja. Que eu e você possamos exalar o perfume de Cristo, e através das nossas vidas o Senhor possa trazer livramento para outras vidas. Dá para entender mais ou menos o propósito que o Senhor quer agir na minha vida e na tua vida? Ele nos livrou. Por que Ele nos livrou? Porque Ele quer alcançar a minha vida e a tua vida, Ele quer alcançar a minha família e a tua família, e através da minha vida liberta em Cristo, Ele quer alcançar outras vidas. O Senhor te chamou para ser um instrumento vivo na mão dEle. O Senhor te chamou para ser uma flecha na mão do valente. O Senhor te chamou porque Ele deseja salvar você, Ele deseja salvar o teu relacionamento, Ele deseja salvar o teu casamento. O Senhor deseja uma vida de abundante para a sua vida, querido.